Hoje é dia de Grêmio e Fluminense, a bola vai rolar no Estádio Centenário às 4 da tarde para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, mais um jogo importantíssimo, decisivo e também mais uma oportunidade, finalmente, que o Fluminense terá de iniciar pelo menos essa retomada no Campeonato Brasileiro, de começar a respirar na competição e quem sabe vislumbrar sair da zona do rebaixamento. Ainda não vai ser possível nessa rodada, mas a gente espera que o primeiro passo seja dado nesta tarde diante do Grêmio lá no Estádio Centenário. A partir de agora, todas as informações desse jogão aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. Estamos falando de mais um confronto direto na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na parte de baixo da tabela, duas equipes que precisam desesperadamente sair dessa situação. E claro, a nossa preocupação é o Fluminense. Pela frente, um outro gigante, o Grêmio, que jogando em casa, obviamente, tem uma responsabilidade ainda maior. Olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente observa aqui que ontem tivemos dois jogos, Vasco e Botafogo empataram em 1-1, o Cuiabá empatou em casa com o Bragantino, um bom resultado, né? O Cuiabá, que é um time que tende também, apesar de ter melhorado muito de rendimento nas últimas rodadas, é uma equipe que eu acho que vai ficar rondando ali essa parte da tabela. Então é importante também não descolar. Com uma vitória, se o Fluminense conseguir vencer hoje o Grêmio, chegaria a 9 pontos e poderia tomar a 18ª posição do Corinthians, mas ainda seria insuficiente para sair dessa zona do rebaixamento nesta rodada. Teria que vencer e depois vencer novamente na próxima rodada para aí sim, contra o Internacional, tentar sair do Z4. Primeiro, a gente tem que pensar no jogo de hoje, que vai ser, evidentemente, extremamente complicado. É o que eu sempre falo, zona de rebaixamento para clube grande é areia movediça, é atoleiro quando entra ali e principalmente quando engata uma sequência ali de resultados negativos, é muito difícil sair. Se a gente olhar aqui, eu estou observando aqui só para ver o histórico recente do Grêmio, por exemplo. O Grêmio vem de 4 derrotas, os últimos 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates. Ao retrospecto do Grêmio, para vocês terem uma noção. O Fluminense nos últimos 6 jogos, vamos lá, são 5 derrotas consecutivas e 1 empate. Né? Esse empate diferencia as duas equipes na tabela do Campeonato Brasileiro, dois times que vivem uma péssima fase. O Fluminense já trocou o comando, já tirou o Fernando Diniz. Renato Gaúcho no Grêmio é um caso à parte, é mais fácil ele mandar o presidente embora do que o presidente mandar demiti-lo. Mas isso pode acontecer também, inclusive o próprio Renato Gaúcho pode pedir demissão caso essa situação permaneça. A situação de muita pressão, obviamente, por parte da torcida do Grêmio também, que enxerga neste jogo contra o Fluminense uma oportunidade, obviamente, de tentar afundar mais ainda o tricolor e respirar no campeonato. Então o Fluminense vai ter que encarar esse jogo como uma final de campeonato, não tem como ser diferente, aliás. O Campeonato Brasileiro já deveria ser tratado assim há muito tempo pelo Fluminense, mas infelizmente o que a gente tem visto rotineiramente é a equipe entrar em campo parecendo que está num amistoso solteiro, casado, parecendo que está disputando um jogo qualquer contra um adversário qualquer. Enquanto essa postura, esse comportamento não mudar, infelizmente essa realidade também tende a permanecer. Se esses caras colocarem na cabeça que precisam enfrentar o Grêmio hoje como se estivessem numa final de Libertadores, talvez a gente realmente tenha a chance de vencer esse jogo. O histórico é simplesmente bizarro. Vou até colocar aqui na tela para vocês o flusão.info aqui, que é um site super completo com todas as informações. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso daqui. Os últimos 6 jogos são 6 derrotas para o Grêmio. É impressionante como o Fluminense virou freguês do Grêmio. Os números são assustadores. Se a gente pegar os últimos 12 jogos, são 2 vitórias em 2019. Aquela vitória histórica por 5-4, o primeiro jogo, depois o segundo jogo, o Fluminense venceu no Maracanã, tem um empate ali em 2018 em 0-0 também, e o resto é só derrota. É incrível realmente como o retrospecto recente é ruim. No total são 90 jogos,
27 vitórias, 22 empates e 41 derrotas é o que o Fluminense tem. E para a gente relembrar aquele jogo lá de 2019, que foi no Maracanã, o Fluminense venceu por 2-1. Quero ver se você aí lembra quem fez os 2 gols do Flu naquela partida. Bom, que hoje seja diferente no estádio Centenário, que o Fluminense possa ter uma postura realmente de Fluminense, que esse time possa ter vergonha na cara, que esses jogadores possam entender que só há uma forma de sair dessa situação, que é, primeiro, jogar um pouco de futebol, né? Porque se você não joga um pouquinho de bola, fica muito difícil ganhar, mas acima de qualquer coisa, correr mais com o adversário, transpirar mais com o adversário, honrar essa camisa. O Fluminense precisa, neste momento, de homens, de jogadores que entendam a realidade, que entendam a gravidade da situação e que dentro de campo possam fazer o possível e o impossível para disputar cada bola como se fosse a última da vida de cada um. É um sentimento que vai ter que nortear essa equipe daqui em diante, seja quem estiver em campo. Porque falar de técnica aqui, falar de desempenho, isso já é coisa do passado. O torcedor do Fluminense só quer ter um dia de paz, um dia de alívio. Nós queremos ter isso. Nós precisamos ter isso. Então, que esses jogadores possam entrar em campo hoje definitivamente munidos desse sentimento. De vencer, de fazer um gol, de vencer o jogo. O tempo está passando, as rodadas estão passando, e a cada passo que o Fluminense dá nesta lanterna de campeonato, é um passo rumo à Série B do Campeonato Brasileiro. Quanto antes estiver, porque, por incrível que pareça, parece que eles não têm esse senso de urgência. Parece que só a gente está desesperado aqui e os caras estão numa redoma, sabe? É um negócio realmente assustador, mas vamos torcer para que o Marcão tenha conseguido, com esses poucos dias que ele teve de trabalho, se não mudar muita coisa taticamente, mudanças mais drásticas que a gente imaginava que poderiam acontecer, que ele possa mudar a postura desse time. E que o Fluminense possa realmente entrar em campo para fazer um jogo à altura da sua história, à altura da sua tradição, à altura do seu torcedor. É isso. E eu acho que isso é o mínimo que todo e qualquer tricolor pede para este jogo diante do Grêmio. Vamos então à provável escalação do Fluminense, como sempre, o oferecimento da KTO, grande parceira aqui do canal do Lessa. Se você não tem uma conta lá na KTO, vai lá, kto.com, utilize o cupom JORNADA para você ir lá e, se Deus quiser, hoje a gente vai ser feliz. Eu não sei porquê, mas estou confiando nisso, estou com esse pressentimento. Então vai lá na KTO, que além de você, se Deus quiser, de nós comemorarmos uma vitória do Fluminense hoje, é a chance de botar uma graninha no bolso, claro, sempre com responsabilidade, nunca apostando aquilo que você não pode apostar, gente. Isso aqui, acima de qualquer coisa, é uma brincadeira. E vamos lá. O que a gente tem aqui, o que a KTO está colocando aqui pra gente? Vitória do Fluminense está pagando 3,50. Vitória contra o Grêmio, fora de casa, um tanto quanto arriscado, pode ser. Vitória do Grêmio está pagando 2,16. Então, assim, isso mostra que há um equilíbrio, né? O que é até óbvio pela circunstância dos dois na tabela. Eu iria, e vou, na verdade, de empate ou Fluminense, pagando aqui 1,63. Empate ou Fluminense pagando 1,63. Eu acho que é uma boa pedida lá na KTO. Então você vai lá, faz o cadastro rapidinho se você ainda não estiver. É muito simples, muito rápido, e utilize o cupom JORNADA para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito. Corre lá na KTO, se você puder fazer isso, ajuda demais aqui também, fortalece essa parceria tão importante para o canal do Lessa. Bom, galera, vamos começar com os desfalques. Felipe Melo realmente não viajou, confirmei essa informação ontem à noite. Felipe Melo ficou no Rio de Janeiro, segue ainda se recuperando, apesar de ter ido a campo e de ter treinado com o grupo, não estará à disposição para esse jogo. Outros desfalques a gente já imaginava, a gente já sabia, né? O André, que segue ainda em transição, Marquinhos com uma lesão muscular,
o Isaac também, e assim como o Lima, que também outro que teve lesão muscular. Então são muitos problemas, e além disso o Marcão não pode contar com o Alexander, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Então, o que podemos ter de novidade, o que podemos ter de talvez surpresa? Será que o Marcão pode ter blefado ou escondido alguma coisa para esse jogo e a gente vai se deparar logo mais com uma escalação muito diferente? Eu torço para que sim, apesar de que não tem muito o que fazer com o que ele tem à disposição hoje, mas algumas coisas, elas para mim já, para todos nós, eu acho de uma forma geral, é meio que já um consenso, né? Algumas situações a gente já viu que não estão dando certo. E aí ontem a gente teve a notícia, a informação de que o Fluminense abriu negociação para tentar renovar com o Marlon, e como se não bastasse isso, o Marlon pode ser titular no jogo de hoje. Acreditem se quiser. Pois é, eu não estou brincando não. Parece piada, mas não é. Informação que foi publicada ontem, pelo menos pelo GE, de que o Marlon teria chance de começar esse jogo, no lugar, inclusive, do Thiago Santos ou do Antônio Carlos, né? Um dos dois. Eu, sinceramente, se isso acontecer, meus amigos, aí eu desisto de entender qualquer coisa. Sinceramente, aí eu desisto. Não dá. Porque não há nenhuma coerência nisso, não há nenhum sentido. O Marlon vem jogando muito mal. A gente tem dois jogadores que, querendo ou não, com todas as suas limitações e dificuldades, estão dando conta do recado. Inclusive o Thiago Santos, que foi um dos que falhou naquele gol contra o Vitória, mas teve outra, naquela jogada, pelo menos 3, 4 jogadores tiveram a oportunidade de fazer a falta e não fizeram. Então eu, sinceramente, não jogo a culpa em cima do Thiago Santos, ele e Antônio Carlos, inclusive, tendo que se virar para consertar as besteiras que esse meio de campo do Fluminense vem fazendo também. Então, sinceramente, eu não consigo jogar a responsabilidade em cima deles. E para mim, assusta no mesmo dia em que o Marlon, de que é anunciado que o Fluminense está negociando para renovar com o Marlon, e surge a informação de que ele pode ser titular. Não vejo sentido nisso, não vejo coerência, e não seria uma mudança que se explicaria por quê? Fisicamente? Não. Tecnicamente? Muito menos. Se isso realmente acontecer, para mim é uma bola fora do Marcão, e aí ele já passa a ter responsabilidade sobre as situações que possam surgir no jogo. Tá? Eu não acho, nunca achei o Marlon um jogador pereba, um jogador horroroso. Eu sempre acreditei, falei isso no vídeo de ontem, né, e me sinto bem tranquilo para falar isso, porque eu apostava muito no Marlon e acreditava muito no Marlon, e quebrei a cara, talvez assim como outros torcedores. E faz parte. Agora, o que não dá é para insistir no erro. O que não dá é para escalar um jogador que vem muito mal, sem que ele tenha tido uma chance de, por exemplo, entrar no segundo tempo e mostrar que tá bem. Agora, o Marlon pode entrar e arrebentar com o jogo, jogar pra caramba. Tomara que ele consiga fazer isso. Aliás, o Fluminense está precisando muito. Tomara. Mas não é o que o histórico recente está dizendo. Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui o que pode ser a provável escalação do Fluminense, com Fábio, Samuel Xavier, aí Thiago Santos ou Marlon, Antônio Carlos e Marcelo, Martinelli, Gabriel Pires e Ganso, Keno, Terans e Cano. O Terans deve ser mantido. O Lucumi, informação também que eu apurei, Lucumi e Arthur viajaram com a delegação, né? Mais 2 jovens que estão com a delegação, e acho que esses jogadores deveriam ser testados mais uma vez. O Lucumi é um jogador mais de velocidade, pelo lado, não sei se como titular, talvez em lugar do Terans, porque realmente o Terans começou o jogo contra o Vitória e não teve uma atuação de destaque, não teve uma atuação brilhante, longe disso, por sinal, mas um atleta também que não teve, por outro lado, sequência de jogo. Então pode ser que o Marcão aposte que, com uma sequência de partidos começando como titular, o Terans pode ter uma evolução. Ele teve um papel tático assim interessante, de atacar muito pela direita, mas depois se movimentar pelo meio de campo também, caindo às vezes até pela esquerda, com muita liberdade de movimentação e recompondo ali como meio de campo. Ao lado do Gabriel, do Martinelli, também do Keno, que voltava para fazer essa recomposição. Então é um Fluminense que deve ter uma postura tática bem parecida. Não acredito em muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Vitória.
Não acho que o Fluminense vai ter características tão diferentes assim. Creio eu que, principalmente fora de casa, vai tentar fazer um jogo mais vertical. A gente vai ver talvez menos troca de passes e um jogo um pouco mais objetivo, porque o Grêmio tende a pressionar essa saída de bola do Fluminense, e se insistir nela, a gente já viu esse filme algumas centenas e milhares de vezes com o Fernando Diniz. Então é um jogo de afirmação, um jogo muito importante para o Marcão, porque a sequência dele, inclusive, como técnico até o final do ano, não vou dizer que depende exclusivamente dessa partida, mas essa partida é muito importante, principalmente no que diz respeito ao desempenho do time. O Fluminense pode até não conseguir um resultado positivo, poderia conseguir um empate, por exemplo, jogando bem, finalizando, criando, mas se a atuação for no padrão que a gente vem observando nesses últimos jogos, esse nível sofrível das últimas partidas, aí o Marcão realmente não vai durar mais esse cargo, e a diretoria poderá, a partir já desta segunda-feira, procurar um novo técnico no mercado, que eu já falei aqui que é o que eu acho que deveria ser feito. Mas vamos aguardar para ver se hoje ele consegue mudar um pouco também o comportamento desse time, fortalecer o mental, mudar um pouco a postura, porque isso foi o que eu falei no início do vídeo. Jogar bem é importante, correr é importante, mas ter postura, ter raça, ter vontade, ter disposição, isso também é igualmente relevante neste momento. Então vamos torcer para que o Fluminense possa ter algo a mais nesse jogo para tentar arrancar pontos do Grêmio, que sem dúvida alguma não vai ser nada fácil. E para entender melhor como vem esse Grêmio do Renato Gaúcho, o que a gente tem que tomar cuidado em relação ao adversário desta tarde, eu chamo, claro, o nosso Renan Reis, nosso laranja tricolor, com aquela análise que você já está mais do que acostumado aqui no pré-jogo do canal do Lessa. Fala aí, Renan. Saudações tricolores aos amigos ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Grêmio, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, o Grêmio vem muito mal no Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem uma noção, nas últimas 6 partidas foram 5 derrotas e 1 empate. Então o Grêmio já não vence há bastante tempo na competição. E toma gol de tudo quanto é jeito, pessoal. Não tem um padrão específico. Mas eu identifiquei aqui 2 debilidades dessa equipe do Grêmio que o Fluminense poderá explorar no jogo de hoje. Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a dificuldade do Grêmio para ganhar a segunda bola. Essa dificuldade acabou contribuindo para que o Grêmio levasse alguns gols nessa temporada. Da segunda bola, o Pavão perde disputa e sai o gol do Vasco. Aqui na Libertadores, mais uma vez, cruzamento para a área, da segunda bola, o Grêmio perde e vem a finalização do adversário. No mesmo jogo, mais uma vez, bola na área, segunda bola, e o adversário acaba finalizando ali da entrada da área. Então é uma coisa que o Fluminense pode explorar no jogo de hoje, essa debilidade na segunda bola que o Grêmio possui. A gente criticou muito a segunda bola do Fluminense durante o comando do Fernando Diniz, então é uma coisa também que a gente espera que o Fluminense melhore ali sob o comando do Marcão, porque é uma coisa muito importante no futebol de hoje. A gente precisa ficar sempre ligado na segunda bola. Galera, outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a deficiência que o João Pedro, o lateral direito do Grêmio, tem para defender o segundo pau em cobranças de escanteio. O Grêmio já levou alguns gols nessa temporada por conta dessa deficiência e é uma coisa que o Fluminense poderá explorar no jogo de hoje. A gente vai ver aqui, o João Pedro está aqui guardando o segundo pau, sai a cobrança, ele simplesmente dorme, deixa o jogador do Vasco finalizar completamente livre e o Grêmio leva o gol. Mais uma vez, pessoal, aqui naquele jogo contra o Estudiantes, sai a cobrança de escanteio. Vou até voltar aqui para vocês verem novamente. João Pedro está aqui, marcando o segundo pau e sequer sobe para brigar pela bola. A gente vai ver mais uma vez, saiu a cobrança. Então o jogador do Grêmio aqui erra o tempo de bola. E o João Pedro está completamente travado no chão. Perde o duelo e sai o gol. Aqui a gente pode ver bem. Ele está olhando só para a bola, não vê o jogador ali chegando.
O cara atropela e faz o gol de empate. Então é isso, pessoal. O Fluminense pode explorar tanto essa questão da segunda bola, como também as cobranças de escanteio no segundo pau, ali em cima do lateral João Pedro. Galera, agora eu quero mostrar para vocês aqui um jogador do Grêmio que o Fluminense precisa ficar de olho, que é o Gabriel Nunes. É um menino da base, tem 18 anos, se destacou na Copinha e foi incorporado ao elenco profissional. É um menino muito promissor, já é monitorado por grandes clubes da Inglaterra. Aliás, o próprio presidente do Grêmio já disse que pretende fazer a maior venda da história do Grêmio com esse rapaz. Então, é um menino que a gente precisa. A jogada que ele fez na Libertadores. Outra jogada na Libertadores, né? Deixou aqui o marcador no chão. É um menino habilidoso, rápido. Ó, faz uma bela finalização de fora da área. Então a gente precisa conter o Gabriel Nunes. Provavelmente vai cair ali em cima do Samuel Xavier. Então ele precisa ter bastante apoio para que o Gabriel não fique no mano a mano ali com ele. Aqui mais uma jogada, né? Outra transição, ele não puxou, mas acabou finalizando ali dentro da área. Então muito cuidado com o Gabriel Nunes, principalmente nos contra-ataques. Galera, outro jogador aqui que a gente precisa ter bastante cuidado é o meia Cristaldo. Acredito que muitos de vocês já estejam familiarizados com esse nome, mas é um meia que chega muito bem ao ataque, pisa na área, faz infiltrações a todo momento. Então a gente vai ver aqui, ó, ele faz o ataque aqui em cima do zagueiro, recebe o cruzamento e faz o gol. Então ele é muito bom nesse tipo de movimento, nessas infiltrações. Ele chega bem ali de trás, atacando a área. Ó. Mais uma vez recebe o passe, bota na frente, faz a infiltração e toca na saída do goleiro. Então um jogador também que precisa ser marcado de perto. O Fluminense não pode dar mole, principalmente com esses movimentos de ataque à área que o Cristaldo faz muito bem. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto pra cima deles hoje e saudações tricolores. Valeu! Valeu, meu amigo. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Então, ó, fique... Alô, Marcão. Fique atento aí às dicas do Renan, porque geralmente quando ele fala, acontece no jogo. Hein? E vamos com informações também do Grêmio, do Caliel Dornelles, que é repórter da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Ele informa como chega esse Grêmio, que vai ter mudança, hein? O Renato preparou algumas mudanças táticas e de peças para essa partida. Fala aí, irmão. Fala, meu amigo Vitor Lessa, um grande abraço para ti e a todos que estão na audiência. O Grêmio que prepara novidades, mudanças no time para a partida deste domingo contra o Fluminense, partida muito importante lá no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Bom, nas últimas atividades que serviram de preparação do Grêmio para o duelo contra o Fluminense, o técnico Renato Portaluppi esboçou uma equipe com alterações principalmente no ataque. Isso porque Everton Galdino e principalmente o João Pedro Galvão, que é o único centroavante de ofício que a comissão técnica tem neste momento à disposição, ambos eles não estão dando conta do recado. A produção ofensiva dos atletas ele está muito aquém do esperado. E o Renato, nas últimas atividades, já no CT Luiz Carvalho em Porto Alegre, projetou mudanças na equipe no ataque. O time esboçado teve Marquezin, João Pedro, Jeromel, Rodrigo Eli, mas nesse sentido o Kahneman deve atuar, porque o Kahneman é preservado seguidamente das atividades, dos treinamentos por conta do desgaste da sequência de jogos. Então, por mais que o Kahneman não tenha participado no time esboçado nas últimas atividades no CT Luiz Carvalho, ele deve atuar, tá? Ao lado do Jeromel. E o Reinaldo na lateral esquerda. Dupla de volantes com PP e Dodi, e aqui a grande novidade, o meio-campo com uma estratégia de ser povoado o meio-campo, com 4 meio-campistas, além do Dodi e do PP, Edenilson e Cristaldo, e à frente 2 velocistas, Christian Pavon e também Gustavo Nunes. O Grêmio trata essa partida como muito importante nos bastidores, tendo em vista que está na vice-lanterna. 16 mil torcedores são aguardados no Estádio Centenário para a partida deste domingo. Valeu, amigo. Tamo junto e até a próxima. E vamos à arbitragem para a gente finalizar esse pré-jogo. Apita a partida Paulo César Zanovelli da Silva,
FIFA de Minas Gerais, auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo, que também é FIFA, e pela Fernanda Andréa Gomes Antunes. Na verdade, o trio aí é da FIFA. O VAR é Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. Olhando aqui o histórico desse árbitro, ele apitou 3 jogos do Fluminense no ano passado. Fluminense Corinthians 3-3, Cuiabá 3-0 no Fluminense e Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. Foram os 3 jogos que ele apitou no ano passado. Esse ano, o Zanovelli ainda não apitou o jogo do Flu. Ao todo, ele tem 6 partidas, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Esse é o histórico desse árbitro que ficará a cargo da partida no Estádio Centenário em Caxias do Sul, jogo com transmissão da TV Globo a partir das 4 da tarde. Você, claro, pode assistir o jogo, mas deixe o áudio da transmissão com a gente. Equipe Jornada KTO 1902, vamos para mais uma transmissão. Infelizmente não estaremos direto do Estádio Centenário hoje, mas teremos um reforço importante na nossa transmissão. O repórter Marcelo Rocha estará assim, ele sim, direto lá do Centenário para trazer todas as informações, o clima do estádio, enfim, como sempre, o Jornada marcando presença em todos os jogos do Fluminense. Um abraço, espero vocês mais tarde. Se Deus quiser, hoje sairemos com esses 3 pontos fundamentais e importantíssimos para começar a reagir neste Campeonato Brasileiro. Um abraço, galera!